Muito bem, começando mais um dos nossos encontros, reflexões bíblicas com chaves de leitura para o Evangelho. Hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Bem-vindos, bem-vindas. Não esqueça de compartilhar essa nossa reflexão, nosso videozinho, com as pessoas que você acha que pode se interessar. Ajuda a nossa reflexão a chegar a mais pessoas. E o professor Jung propõe um título que diz: é mentira que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz. E antes que ele possa discutir essa questão polêmica, eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, você lê aí na sua Bíblia, compara as diferentes traduções e reflita, pensa aí. Né? Diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim, todo aquele que acreditar nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo que nele acredita não morra, mas tenha vida eterna. De fato, Deus nos enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. O julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal tem ódio da luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam desmascaradas. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, para que as suas ações sejam vistas, porque são feitas como Deus quer. Então, Jung, essa passagem não é para dizer que Jesus veio ao mundo para morrer? Não é, quer dizer, né? Primeiro assim, esse texto está ligado, faz parte do diálogo do Jesus com Nicodemos. Só para que a gente perdeu, nós citamos só capítulo 13, versículo 14, e a gente não sabe de onde é que está falando, né? Então, esse texto é dentro de um diálogo. Vamos lá. Por que essa pergunta ou resposta que fiz, né? É mentira, né? É mentira, não é pergunta, é uma afirmação. Porque normalmente a gente recebe a explicação de por que ou para que Jesus veio ao mundo, não da Bíblia, mas da teologia, que foi sistematizado principalmente por Santo Anselmo, na Idade Média. Tá? Então a gente tem que apagar em parte, né? Tentar reentender aquilo que nós aprendemos, seja nos catecismos católicos ou nas escolas dominicais do mundo evangélico. Né? O que a gente aprende normalmente? Era assim, né? Por que Jesus veio? Para que ele veio? Veio para morrer na cruz. E para que ele veio morrer para morrer na cruz? Não, porque Deus era tão bom, e se Deus é amor e bom, por que é que mandou matar o filho? Isso é uma das coisas mais esquisitas da teologia cristã. Como Deus é amor e mata o filho? Que pior coisa que alguém pode pensar. A resposta é porque Deus amou tanto e o mundo e tinha que matar Jesus. E por quê? A relação entre o amor, porque a humanidade tinha uma dívida com Deus. E por que? De onde vem essa dívida? Do pecado original do Adão e Eva. Tá? As pessoas perguntavam, mas de onde vem? Que tipo de pecado é tão gigantesco, tão infinito, que isso passa para toda a humanidade da história e Deus tem que cobrar essa coisa. Tá, Deus tem que cobrar. Por que Deus tem que cobrar? Por que esse Deus é bom não pode perdoar? Santo Anselmo responde dizendo, porque Deus é bom, mas também é justo. E justo é aquele que trata iguais, os que são iguais, e trata bem quem faz o bem, trata mal, dá pecado, culpa, pune quem fez errado. Então, o conceito de justiça aplicado a Deus aí é errou, paga. Não pagar, não cobrar, não punir é ser mal com o bom. Ser justo com o bom. Essa discussão aparece na discussão da meritocracia
do capitalismo e também das teologias que vão nessa direção. Ser justo é dar riqueza para o rico, porque tem mérito, e pobre tem que sofrer porque é incompetente. Ponto. O que Jesus vai dizer? Não. Então, aqui a primeira coisa, para que Jesus, desculpe, Jesus vai ensinar, para que o Filho do Homem veio? Para que Jesus veio? Para que Deus enviou Messias na nossa conversa? Foi não para condenar. Essa coisa Jesus vai colocando assim, não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. Então, Deus não é condenador. Deus é salvador. Ponto. Ótimo. Então, nós vamos mudar a ideia que nós temos de um Deus punidor por Deus que salva ou liberta. Daí essa expressão Deus libertador. Deus liberta do quê? Do sofrimento e da punição. Porque é um Deus que não pune. Ah, tá. Então isso quer dizer que não existe mal, não há diferença entre o erro, o mal e o bem? Não tem. É claro que tem. Então tá. Existe condenação? Sim. Quem condena? É Deus? Não, Deus não condena. Então tá, de onde vem a condenação? Aí vem a explicação de Jesus. As pessoas que não aceitam que Jesus é o enviado, está condenado. Ah, tá. Isso porque ele aceitou a religião do cristianismo? Não, porque na fala de Jesus com Nicodemos, não tem cristianismo, não está discutindo religião. Então, se você não entende, não compreende, não crê em Jesus, o que eles estão falando? Se você não crê que a bondade que Jesus está fazendo com as pessoas que estão sofrendo, que são considerados pecadores, etc., esse que nós vemos falando desses encontros, não entenderam quem é Deus é. E não somente não entenderam, mas não querem. E por que não querem? Aí vem a explicação teológica do Evangelho de João. O Evangelho de João tem textos mais teológicos do que de Marcos ou Mateus, né? Porque ele está falando com o mundo grego. Então, o que o Evangelho de João vai ensinando? Que o problema da condenação não é de Deus, mas é do própria pessoa que está condenada, que se condena. Por quê? Porque não quis a luz. E o que é a luz? É a cabeça? É a razão? Na filosofia grega, a luz é aquele que traz a razão. Que é meramente intelectual. No Evangelho, não. A luz tem a ver com a prática. Luz, aquele que revela o que as pessoas fazem de verdade com a sua vida. As práticas de Jesus, o amor de Jesus a pessoas que sofrem, mostra quem é verdadeiramente as pessoas de Deus e as pessoas que não são. O que está acontecendo? Que o sofrimento dos chamados pecadores não são punições de Deus, porque Deus não pune. Esse sofrimento é resultado da injustiça dos que se consideram puros e santos. Essa é a luz que Jesus vem trazer. Obviamente, os sacerdotes, os escribas, as pessoas que são consideradas religiosas, boas, mas que fazem maldade, não gostam disso. Não querem o quê? A luz. Isto é, não quer mostrar o que está fazendo, porque a vida de Jesus, a prática de Jesus já mostra isto. Então Jesus diz, então, as pessoas que amam o mundo, porque têm suas obras, fazem obras más, mas não quer admitir isto, tem que odiar a luz e amar a treva. Quando você faz isto, não tem como se salvar. Porque as pessoas
se salvam, porque Deus salva, perdoa, na medida que reconhece que fez o erro, e Deus diz, ótimo, reconheceu, agora não vai ser mandado para o inferno, melhore, vai para frente. Agora as pessoas dizem, não, eu não fiz errado, o que eu fiz é certo. Então, se autocondena. Sabe o viciado que diz que não é vicioso, não é viciado? Como é que se cura alguém que diz que não é viciado? Toda vez que se tenta ajudar, a pessoa fica com raiva, porque não quer admitir que tem um vício. Então, é essa a lógica. Então, as pessoas, isso é que é uma outra forma de dizer, é o pecado que não tem, a culpa, o erro que não tem perdão, porque é um pecado contra o Espírito Santo, isto é, o Espírito revela o que você está fazendo, mas a pessoa não quer, não aceita, então se autocondena. Ótimo. Aí uma coisa interessante, né? Aí, assim, o final da história, quem pratica a verdade se aproxima da luz. Eu estou na tradução da Almeida. Ótimo. Aí vem, para que as suas obras sejam manifestas, isto é, a luz revela mais o que é essas obras boas, e aí vem mais uma coisa importante. E por que isso acontece? Porque são feitas em Deus. Essa expressão em Deus é muito importante. Essas obras boas que os seres humanos fazem, que nos ajuda, se aproxima da luz, não é feita por Deus, não é feito para Deus, mas é feito em Deus. É como se a gente estivesse no interior da Trindade, da comunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e no interior desta comunidade nós agimos, e porque agimos estamos nessa comunidade. Isso é um pouco na linha do que na carta de São João fala isso também. Quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus se realiza entre nós. Então essa é um pouco a lógica que a gente tem que superar dessa ideia de que Deus mandou Jesus a morrer na cruz, porque Deus é bom, mas não pode perdoar. Jung, a sua reflexão, a chave de leitura que você propõe, ela é uma reflexão muito bonita e ela nos parece muito mais coerente com o conjunto da vida de Jesus nos 4 evangelhos do que essa tradição que a gente aprende de que Deus mandou Jesus para morrer, né? Então, quando você diz que Jesus, você está no Evangelho de João, né? Que Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo seja salvo. Aí você diz, a condenação não vem de Deus, a condenação vem da própria pessoa que não quis a luz, que se recusa, né? A luz aqui não tem relação com a razão, ela tem relação com a prática do agir justo ou do agir injusto, e esse agir justo e injusto, ele é revelado pela luz, que em Jesus, essa ação é revelada como justa ou injusta, né? Um resultado de uma ação de maldade, podemos dizer assim, e que a verdade que se relaciona com uma ação justa em Deus, não para Deus, nem de Deus, mas uma ação justa de cada um em Deus. Então, todo esse esquema, que é totalmente coerente, ele vai contra essa tradição que a gente aprendeu, que você nos lembra que ela vem de Santo Anselmo, né? Uma tradição de que Deus manda seu filho para morrer, e que é um Deus que não pode perdoar, e que é incoerente com outras passagens, mesmo, por exemplo, a que a gente chama de filho pródigo, né? Que ali a gente tem um Deus que perdoa, nem pergunta exatamente o que aconteceu, mas de certo modo, nós estamos na preparação para a Páscoa, e em muitos lugares as pessoas cantam alegremente uma música que sempre me deixou chocado, que é Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar. E as pessoas aplaudem, ficam felizes, e é muito curioso como é que uma mensagem de amor pode ser uma mensagem em que prepara a morte do próprio filho, né? Então,
a leitura do evangelho de hoje, desmascarando essa interpretação de uma certa tradição que vem de Santo Anselmo para cá, desmascarando ela como divergente da mensagem da boa nova do evangelho, né? É isso aí. Nós Bem, nós terminamos, passamos do tempo, então ficamos assim. Terminar comigo mesmo hoje. Só vou lembrar, né, você que está assistindo a gente até aqui ainda, se não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, nos ajude a movimentar aí esse YouTube e fazer o nosso vídeo chegar a mais pessoas. Até a próxima, Júnior. Até.